Olá, seja bem-vindo! Neste vídeo vamos conhecer algumas funcionalidades básicas das planilhas eletrônicas. Eu vou apresentar as principais funções no Excel, especialmente para quem nunca teve contato com o programa. Talvez este vídeo possa te ajudar como guia rápido para consultar sempre que surgir alguma dúvida. E para isso eu vou deixar os tópicos marcados aqui na timeline do YouTube e também na descrição do vídeo. Assim, se você já conhece algum tema ou está buscando uma informação específica, pode pular diretamente para a parte que te interessa. Então vamos lá. Uma planilha eletrônica é uma ferramenta poderosa que nos permite organizar, calcular e analisar dados de forma eficiente. Seja para controle financeiro, análise de dados ou planejamento de projetos, as planilhas são essenciais no dia a dia de muitas pessoas e empresas. No vídeo de hoje, vamos explorar as funcionalidades básicas do Excel, que é a ferramenta de referência no mercado. Mas lembre-se, o que você aprender aqui pode ser facilmente aplicado em outras plataformas como o Google Sheets, o LibreOffice Calc, entre outras. Quando abrimos o Excel, a primeira coisa que vemos é uma planilha em branco. Na parte superior da tela, temos a faixa de opções, onde estão organizados todos os comandos que vamos usar. Essa faixa está dividida em várias guias, cada uma com um conjunto específico de ferramentas. A primeira guia, Página Inicial, é a mais utilizada. Aqui estão as ferramentas básicas de formatação, como copiar e colar, selecionar a fonte, alinhamento de texto, cores do texto e das células, e opções para formatar números como moeda, porcentagens, datas e muito mais. Em seguida, temos a guia Inserir. Nela, você pode adicionar elementos à sua planilha, como imagens e gráficos. Na parte inferior da tela, você verá as abas das planilhas. Se você clicar com o botão direito em qualquer uma dessas abas, várias opções úteis vão aparecer. Por exemplo, você pode inserir uma nova planilha, excluir uma que você não precisa mais, ou renomear uma planilha para algo mais significativo. Para adicionar uma nova planilha na pasta de trabalho, clique em Inserir. Selecione Planilha e clique em OK. Assim, você pode organizar melhor seus dados. Para renomear uma planilha, clique com o botão direito na planilha desejada e depois em Renomear. Após isso, digite o nome desejado e aperte Enter para confirmar a alteração. Para excluir, clique novamente com o botão direito e depois na opção Excluir. Você pode mover a planilha, basta clicar e segurar e mover para a posição desejada. As planilhas são formadas por colunas e linhas. As colunas são identificadas por letras do alfabeto, enquanto as linhas são numeradas sequencialmente. Já a célula é nomeada pela combinação da letra da coluna e o número da linha em que se encontra. Por exemplo, A1, B2, C2 e assim por diante. Em qualquer planilha, podemos inserir colunas ou linhas. Para fazer isso, você deve selecionar a coluna, clicando com o botão direito no cabeçalho. Note que a seta do mouse muda, indicando que estou selecionando apenas a coluna. A partir daí, posso escolher a opção Inserir para adicionar uma nova coluna à esquerda da que selecionei. Esse mesmo processo pode ser repetido para excluir uma coluna. Basta selecionar a coluna clicando com o botão direito no cabeçalho e escolher a opção Excluir. Além disso, o mesmo procedimento é válido para as linhas. Você pode selecionar uma linha clicando com o botão direito no número da linha à esquerda e escolher Inserir ou Excluir, dependendo do que deseja fazer. Agora vamos falar sobre a formatação de células. É possível personalizar o conteúdo de cada célula da tabela, alterando, por exemplo, o estilo da fonte. Para isso, basta selecionar uma célula ou um grupo delas. E aqui na página inicial, escolher a fonte que preferir. Se precisar destacar algo, você pode usar o negrito ou o itálico. Para facilitar, também é possível usar o negrito e o itálico através de comandos de teclado, pressionando as teclas Ctrl+N para negrito e Ctrl+I para o itálico. Além disso, podemos mudar a cor da fonte para dar mais ênfase a certas informações. Basta clicar no ícone de cor da fonte e escolher a cor desejada. Da mesma forma, podemos mudar a cor da célula para ajudar na organização visual dos dados. Isso pode ser feito usando o ícone de cor de preenchimento, que permite escolher a cor que melhor se adapta à sua planilha. Agora vamos rapidamente melhorar na apresentação dessa tabela.
Agora que já conhecemos a interface do programa e como podemos manipular células, linhas e colunas, vamos falar sobre a formatação de números. Isso é importante porque o Excel nos permite exibir os dados de várias formas, facilitando o entendimento da informação. Vamos aplicar nesta tabela os formatos mais usuais disponíveis por padrão no Excel. Para começar, selecione a célula ou o grupo de células que contém os números que deseja formatar. Com as células selecionadas, vamos para a guia Página Inicial, onde encontramos a seção de número. Aqui você pode escolher o formato de número que melhor se adapta aos seus dados. Vou aplicar na célula C8 uma formatação para números. Caso você esteja trabalhando com valores monetários, pode selecionar o formato de moeda. Isso vai adicionar automaticamente o símbolo da moeda que você escolher, como o real, e definir duas casas decimais. O mesmo acontece com o formato contábil. Porém, observe que nesse caso, o símbolo do real é posicionado à esquerda na célula. Na célula C14, vamos definir um formato de data simples. Porém, vamos nos aprofundar melhor neste assunto um pouco mais adiante. Se precisar exibir os dados como porcentagem, é só selecionar a opção Porcentagem. O Excel vai multiplicar automaticamente os valores por 100 e adicionar o símbolo de porcentagem. E por fim, você pode personalizar ainda mais o formato dos números clicando na pequena seta no canto inferior direito da seção Número. Isso abrirá a caixa de diálogo Formatar Células, onde você pode definir formatos personalizados, como um número com mais ou menos casas decimais, entre outras opções. A partir de agora, vamos começar a trabalhar com a principal função do Excel, que é fazer cálculos através das fórmulas. Eu vou mostrar como utilizar uma fórmula e onde você pode encontrar a lista completa das funções disponíveis no programa. Primeiro, você precisa saber que existem duas maneiras de editar o conteúdo de uma célula. A primeira é de forma direta. Selecione a célula desejada e pressione F2 no seu teclado para iniciar a edição. A segunda maneira é através da barra de fórmulas, que fica aqui na parte superior da planilha. Quando você seleciona uma célula, o conteúdo dessa célula aparece na barra de fórmulas, permitindo que você revise ou edite a fórmula facilmente. Toda fórmula é iniciada com o símbolo de igual, seguido do nome da fórmula. No Excel, geralmente as fórmulas estão em português e utilizam nomes sugestivos como soma para somar valores, média para calcular a média de um conjunto de números ou mínimo para encontrar o menor valor em um intervalo. Se você não souber exatamente qual fórmula usar ou quiser explorar as diferentes funções disponíveis no Excel, pode usar a opção de busca de funções. Faça da seguinte maneira: clique no ícone FX ao lado da barra de fórmulas. Isso abrirá a caixa de diálogo Inserir função, onde você pode buscar funções por categoria ou simplesmente digitar palavras-chave para encontrar a função que precisa. Repare aqui que na célula que estava selecionada, o sinal de igual foi colocado automaticamente, pois o programa entende que iremos inserir uma fórmula. Continuando, se você estiver procurando uma função para somar valores, pode digitar somar na caixa de busca, e o Excel mostrará a função soma e outras relacionadas. Isso facilita muito na hora de escolher a função certa para o seu objetivo. Abaixo da caixa de busca, as funções estão classificadas por categoria, e você pode ver uma breve descrição sobre a função selecionada na parte inferior desta janela. Depois de selecionar a função desejada, o Excel abrirá outra caixa de diálogo, onde você poderá inserir os argumentos da função, ou seja, os valores que a função vai usar para realizar o cálculo. Por exemplo, selecionei a função soma e quero somar 5 mais 5. Clicando no OK, obtenho o resultado na célula com o valor 10. Podemos observar na barra de fórmulas que a função completa foi adicionada conforme os valores que passamos. Agora que já sabemos como inserir fórmulas, vamos nos aprofundar em como utilizar as funções. Para começar, toda função no Excel segue o mesmo princípio básico que já vimos. Inicia-se com o símbolo de igual, seguido do nome da função e dos argumentos necessários entre parênteses. Por exemplo, se quisermos somar os valores 20 e 30, iniciamos a função digitando igual, em seguida soma. Abre parênteses, digitamos o primeiro argumento, ou seja, 20. Separamos os argumentos por ponto e vírgula. Digitamos então o segundo argumento e finalizamos a função fechando os parênteses. Usando este mesmo princípio, podemos usar valores já disponíveis em algumas células ou grupo de células em qualquer planilha da sua pasta de trabalho. Vamos usar esses 3 valores como exemplo. Então vamos lá. Vou iniciar a fórmula normalmente e no primeiro argumento vou selecionar a célula B3. No segundo argumento, seleciono a célula B4 e no terceiro, vou digitar manualmente, B5. Repare que cada célula recebe uma cor equivalente ao seu argumento na fórmula, e assim posso fechar a minha função e obter o resultado esperado. Ainda é possível utilizar um grupo de células como argumento. Basta selecionar o grupo de células no momento de inserir o argumento. Veja.
Agora vamos explorar a manipulação de datas. Primeiro, é importante entender que o Excel trata as datas como números. Por exemplo, o número 1 no Excel representa a data 1º de janeiro de 1900. Cada dia subsequente é representado por um número maior. Então, se você inserir o número 2 em uma célula e formatá-lo como data, o Excel exibirá 2 de janeiro de 1900. Esse sistema de contagem facilita muito o trabalho com datas, especialmente quando precisamos realizar cálculos de intervalos ou somar e subtrair dias. Neste exemplo, 10 de setembro de 2024 equivale ao número 45.545. Agora vamos ver como obter a data atual usando uma fórmula simples. Na célula onde você deseja exibir a data de hoje, digite igual para iniciar uma fórmula. Depois digite hoje, abra e feche parênteses e pressione Enter. O Excel vai mostrar automaticamente a data atual. Essa fórmula é dinâmica, ou seja, a data será atualizada automaticamente sempre que você abrir a planilha. Podemos alterar essa fórmula para exibir a data de amanhã. Basta digitar a mesma fórmula anterior e adicionar mais um após o parênteses. E para obter a data de ontem, troque o mais pelo menos. É comum que, ao copiar uma tabela da internet para o Excel, as datas sejam importadas no formato de número. Para corrigir isso, basta selecionar as células com as datas e mudar o formato de número para data, como já explicamos anteriormente. O Excel ajustará automaticamente o formato, transformando aqueles números em datas legíveis. Bem, agora vamos colocar em prática o que aprendemos até aqui. Para isso, vamos trabalhar nessa tabela que você já viu por aqui antes. Nela temos informações geográficas e demográficas do Brasil. Vamos adicionar alguns cálculos para complementar as informações enquanto introduzimos novos conceitos. Vamos começar adicionando uma linha ao final da planilha. Esta linha vai apresentar a soma ou a média de algumas informações. Então vamos lá. Vou colorir a primeira linha após a tabela com uma cor cinza escuro para diferenciar das demais. E usando o ícone de ajuste de bordas, vou adicionar bordas na cor preta. Agora, selecionando a célula E29, vou adicionar uma fórmula de soma. E nos argumentos, vou selecionar todo o conjunto de dados das células acima dela, ou seja, E2 até E28. Pronto, aqui temos a soma total da população brasileira. Na célula F29, faremos a mesma coisa, e somando essa coluna, temos a área total aproximada do Brasil. Agora vamos fazer a média da renda per capita nacional. Na célula G29, vamos usar a fórmula média. Então vamos lá? Iniciamos com o sinal de igual. E aqui vou ensinar um macete, digitando o início do nome da fórmula. Se você apertar Tab no seu teclado, a fórmula é preenchida. Aí você pode apenas selecionar os dados e teclar Enter para concluir a função. Legal, agora eu vou adicionar uma coluna onde vamos aprender a juntar o conteúdo de duas células. Vamos lá. Primeiro vou personalizar rapidamente esta coluna e adicionar o título a ela. Ok, agora vamos concatenar os textos do nome da capital com a sigla do estado, usando um traço entre eles. Sugestivamente, o nome da fórmula usada é concatenar. Então, após abrir parênteses, selecionamos a primeira célula e colocamos um ponto e vírgula. Sempre que precisamos adicionar um texto, devemos colocá-lo entre aspas. Então vamos fazer desta forma. Abra aspas, coloque um espaço, o traço e outro espaço. Aí então feche as aspas. Agora adicione mais um ponto e vírgula e em seguida selecione o terceiro argumento que será a sigla do estado. Finalize teclando Enter. Pronto, temos o resultado da fórmula com duas informações concatenadas e personalizada com o traço entre elas. Na próxima linha, vamos simplificar. Em vez de usar a fórmula completa, podemos usar o concatenar, separando os argumentos com o símbolo de E comercial. Veja. Pronto, vamos continuar. Para que não tenhamos que repetir todo esse processo nas próximas linhas, o Excel possui um recurso de auto-preenchimento, que vamos utilizar agora. Na célula em que criamos a última fórmula, vamos posicionar o mouse no canto inferior direito, onde aparece essa cruz preta. Vou clicar aqui, segurar e arrastar para baixo até a última linha da tabela. O Excel vai replicar a fórmula automaticamente, ajustando-a para usar os dados correspondentes de cada linha.
Ótimo, nossa planilha já está bem estruturada, mas podemos extrair ainda mais informações a partir dela. Aqui à direita deixei algumas informações que precisamos analisar. Vamos adicionar fórmulas para preencher as lacunas e obter os detalhes necessários. Os 3 primeiros dados já calculamos anteriormente, então vamos apenas repetir o resultado dos cálculos nas células vazias. Ou seja, a célula L3 deve ser igual à célula E29. Vamos fazer a mesma coisa na L4 e na L5. Para preencher a menor renda, precisamos encontrar o menor valor disponível na coluna G. Vamos fazer isso utilizando a fórmula mínimo. Da mesma forma, vamos fazer com a renda máxima utilizando a fórmula máximo. Legal, o primeiro quadro está pronto. Agora no segundo, utilizaremos uma fórmula de soma um pouco mais complexa e por isso é importante entender os seus argumentos. Neste caso, precisamos somar toda a população de cada região do país. E para resolver esse problema, vamos utilizar a fórmula soma-C. Esta função utiliza 3 argumentos para obter o resultado. O primeiro é o intervalo da pesquisa. O segundo é o critério dessa pesquisa. E o terceiro é o grupo de células de onde os dados serão somados. Sendo assim, vamos resolver essa questão. Iniciamos a fórmula igual soma-C. Aqui no primeiro argumento, eu vou selecionar os dados da coluna B, que é onde faremos a pesquisa. No segundo argumento, vamos digitar igual, entre aspas, e comercial, e selecionamos a célula com o critério da pesquisa. Em resumo, estamos dizendo ao Excel que o nosso critério deve ser igual ao texto norte. E agora, no terceiro argumento, vamos selecionar o grupo de células com os dados que serão somados. Para que o recurso de autopreenchimento funcione corretamente, precisamos travar a linha de referência na fórmula, usando o símbolo de cifrão antes do número da linha. Isso garante que, ao arrastar a fórmula para as outras células, a referência à linha correta permaneça fixa, permitindo o preenchimento correto. Agora, uma dica. Na célula K11, eu usei a fórmula único para obter, da coluna B, essa lista de regiões de forma automática. Ela filtra os dados de um grupo de células, retornando apenas os valores exclusivos, sem duplicação. Vamos utilizar novamente essa função no próximo tópico. Chegamos ao último quadro da nossa planilha. Aqui vamos aplicar nossos conhecimentos para criar uma fórmula interativa, onde você poderá selecionar a região em um menu, e a fórmula ajustará automaticamente o resultado com base na região escolhida. Primeiramente, vamos criar o nosso menu. O Excel possui um recurso chamado validação de dados, que permite, entre outras coisas, limitar o que pode ou não ser digitado em uma célula. Vamos utilizar esse recurso aproveitando a lista gerada pela fórmula único, no segundo quadro da nossa tabela. Vamos então selecionar a célula K19, onde o menu suspenso será criado. Na barra superior, clique na guia Dados. Agora procure pelo botão Validação de dados e clique nele. Nesta janela, ainda na primeira aba, vá no menu Permitir e escolha Lista. No campo Fonte, clique na setinha no canto direito e selecione as células K11 a K15. Clique em OK para finalizar. Pronto, agora temos um menu suspenso que permite escolher entre as regiões disponíveis na nossa tabela, e essa seleção será aproveitada na função que vamos criar na célula à direita. Pois bem, vou explicar resumidamente o funcionamento desta função. A ideia é obter a média da renda per capita da região selecionada. Para fazer isso, precisamos encontrar e somar todos os valores que correspondem à região escolhida, e em seguida dividir pela quantidade de estados que fazem parte desta mesma região. Vamos utilizar como exemplo a região Sul. Precisamos obter a soma da renda per capita de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Então, devemos usar a fórmula soma-C para encontrar e somar a renda desses estados e assim obter o resultado de R$ 6.688. Depois de obter a soma dos valores, precisamos dividi-la pela quantidade de estados presentes na região selecionada. Para encontrar essa quantidade, utilizaremos a função conte.c, que vai contar quantas células correspondem ao nome da região que estamos buscando. Neste exemplo, o resultado será 3, já que há 3 estados nessa região. O resultado final deste cálculo será de R$ 2.229,33. Então vamos escrever essa função. Como essa função vai ficar um pouco longa, vou utilizar a barra de fórmulas para facilitar a visualização. Inicio então com a fórmula soma-C, selecionando o intervalo de células que contém a região. Vamos adicionar o critério no segundo argumento e no terceiro o intervalo da soma.
Pronto, a primeira parte da função está feita, mas ainda precisamos dividir pela quantidade de estados. Adicionamos aqui uma barra que vai fazer a divisão entre os resultados das duas fórmulas. Daí então vamos escrever a segunda fórmula. Digite conte.c, abra parênteses, selecione o conjunto de células onde vamos fazer a busca, e agora o critério da busca, ou seja, igual entre aspas, e comercial, e aí selecionamos a célula K19. Finalizando o processo, agora que a função está completa, podemos testar o menu suspenso. Selecione a região desejada na célula K19 e o resultado será exibido automaticamente na célula L19, refletindo a média da renda per capita da região selecionada. Legal, chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que você tenha aprendido bastante. Agora você sabe como criar uma planilha interativa e dinâmica, e pode colocar em prática o que aprendeu hoje para infinitas possibilidades. Lembre-se de que o Excel oferece muitas outras ferramentas e funções que podem ser exploradas para atender às suas necessidades. O mais importante é continuar praticando, testando novas funcionalidades e pesquisando novas possibilidades. E claro, sempre use a lógica para resolver os desafios que encontrar. Muito obrigado por assistir e acompanhar até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!